Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falando se vocês estão ouvindo. Hoje a nossa live é com a Aisha Zangaro, nossa querida amiga que tem tanta história para contar. Deixa eu melhorar a luz aqui para vocês. É, Então, a Aisha entrou aqui, vou chamar ela já pra gente começar. Oi, amiga. Oiê, sim. Ai, arrasou, também tô te ouvindo direitinho. Ai, obrigado por ter topado essa Obrigada a maluquice, você. mais uma das minhas maluquices que você sempre topa. Muito obrigado. Eu vou avisar aqui no grupo que começou pro pessoal ir entrando. Tá bem. Começou a. Ai, deixa. Não. Bom, vamos começar do começo de tudo, que eu Ai, meu adoro. Deus. Já sei outras nem tanto. Acho que de você eu não tanto. Como que você começou no sapateado? Eu comecei a dançar, na verdade, em 2010. Eu sempre fui muito do Uhum. esporte, e aí depois eu cansei de falar, não quero mais fazer. E aí minha avó falou na época, ah, não, você tem que fazer alguma coisa. Aí fui caçar, falei, quero fazer dança de rua. Aí passei um ano passando vergonha, e chegou no final do ano, vi o espetáculo da academia, que na época eu fazia aula na Feeling, em São José. E aí vi uma coreografia do Charles Renato e eu fiquei tipo, meu Deus, o que é isso? Eu quero fazer. E aí no outro ano eu comecei, e aí logo eu entrei em todas as modalidades e comecei a fazer tudo, tipo, a estudar bastante coisas. E aí, como que foi o seu processo, assim, de entrar pro ramo dos festivais, começar a viajar? Como que você caiu nesse outro mundo? Eu sentia sempre uma grande dificuldade dentro das academias de dança, que era esse lugar realmente, pelo menos quando eu comecei, né? Essa coisa do incentivo. Eu achava muito difícil, assim, a gente ia pra aula, tudo, aí tinha gente que queria se profissionalizar, gente que não. E aí eu pensei comigo, eu vou começar a procurar por mim, porque Uhum. quero estudar mais, quero saber mais, e o que tem aqui na academia não está me suprindo nesse sentido. Aí fui, o primeiro festival que eu fui foi o festival da Cris Matalo, Brasil International Tap Festival, que na época era em Paulínia ainda. E aí quando eu fui, eu fiz aula de iniciante intermediário, eu fiquei perdidaça. E aí depois disso eu falei, não, eu quero ir sempre, eu quero aprender muito mais que eu consigo aprender nas A primeira academias. vez minha foi no Tap in Rio, eu fiz Kids. Eu já era bem mais velho, mas eu fiz Kids na primeira vez. A Eu Lê tava lá, a Lê tá assistindo aqui, ó. Eu não fiz avançado e eu apanhei horrores. juro, é sempre a primeira experiência é sempre muito traumática. Mas De ao alguma mesmo tempo dá forma. vontade de voltar, né? E tipo assim, Muito. eu tenho que dar conta disso. Sim, exatamente. E é uma coisa que eu queria que você falasse também, abrir o espaço, porque você é sapateadora profissional, mas você também usa da linguagem do contemporâneo, você também dança das contemporâneas. Como que foi, onde nasceu essa paixão, como que você trabalha com o contemporâneo? Então, como eu falei, né, eu comecei a dançar em 2010 e foi quando eu entrei Uhum. no ensino médio. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu decidi que eu queria estudar dança. E aí acabei prestando Unicamp. Opa, vai cair o celular. Comecei a estudar dança e aí passei para Unicamp e a linguagem toda da faculdade é muito voltada para dança contemporânea. E não Sim, como um estilo, mas como pensar a dança. sim. Então, e aí foi quando assim eu comecei a super estudar essa linguagem da dança contemporânea e também comecei a entender que as modalidades servem muito como linguagem, né? Que a gente, assim como a gente aprende português, inglês, espanhol, a gente aprende sapateado, balé, jazz, para a gente se expressar com a nossa própria dança. Então, para mim, a dança contemporânea é muito isso, assim, é a dança que acontece na contemporaneidade e que permite que a gente cruze todos os nossos conhecimentos para se expressar, né? Uhum. Ai, E chegou a aí, galera. eu vi aqui a Varza chegou do Freitas aqui. A Michelle Cunha tá aqui assistindo, a Shane Scaff mandou, a Eixa, saudades. Gabi Mendes mandou, e Yes, amiga, família Bilha. me fala sobre a faculdade. Você fez faculdade de dança na Unicamp, não é? É isso.
Eu fiz a graduação, eu fiz bacharelado e a licenciatura na Unicamp. Entrei em Uhum, 2012. É um curso mais prático que a gente tem no Brasil hoje, de graduação. A gente tem, principalmente, hoje já deve estar diferente, né? Já estou meio velha, já formei faz um tempo. Mas os 2 primeiros anos, principalmente, a gente tem aula prática todos os dias de manhã, das 8 ao meio-dia, e aula teórica à tarde, ou de história da dança, ou da parte de educação mesmo. Então, tem uma formação bem massa, assim, para quem quer atuar na área qualquer, assim, dentro da dança, tanto como professor, como coreógrafo, pesquisador, enfim, performer, tudo. Eu acho que foi um curso que, como eu tinha meio que começado a dançar logo antes de entrar, para mim foi o que me abriu o caminho, foi onde eu aprendi a me mexer, né? Então, uhum. foi tudo, assim. E como que foi cair nessa faculdade de dança? Como que foi que você escolheu fazer? Foi, assim, quase uma falta de opção. Eu prestei vários outros cursos, na verdade, mas eu não tinha a menor dúvida do que eu queria, sabe? Eu passei Uhum, para fazer ciências sociais, passei para relações internacionais e nenhuma das opções me preenchia. Eu nem tava aqui, eu tava numa expedição quando saiu o resultado do vestibular. sim, E eu lembro que foi tipo, não, é isso que eu quero, Unicamp, porque eu sabia que estava mais perto de São Paulo, que ainda é o maior polo para a gente trabalhar, né? sim. Então, então para mim foi quase uma falta de opção, assim, sabe? Eu sempre penso muito nisso, que eu não posso calar esses comentários, A gente não pode ler. Quando tem amigo assistindo, não dá pra ler, porque vai vir só besteira. porque eu acho que para mim todo artista é quase que refém da própria arte, né? A gente não consegue fugir. Então, para mim foi Uhum. bem por aí, assim. E para quem está pensando, está nesse processo de escolher o curso de graduação e tudo mais, e está pensando em talvez fazer a faculdade de dança, o que você pode falar para essas pessoas que estão pensando nisso? Eu acho que a primeira coisa, a Unicamp principalmente é muito aberta. Então, assim, por exemplo, no caso, pode super falar comigo de conhecer um aluno ou um ex-aluno que possa te levar lá conhecer, para você conhecer o campus e conhecer realmente como funcionam as aulas e ver se é o que você quer, porque tem muita gente que entrou, por exemplo, junto comigo e acabou largando o curso porque, sei lá, eu lembro de 2 meninas que eram bailarinas clássicas, que elas queriam entrar lá para estudar balé. Só que assim, Uhum, você não tem espaço para estudar uma modalidade específica, você tem que realmente desconstruir um pouco do seu conhecimento engessado de modalidades para você conseguir receber informação nova e se reconstruir a partir disso. Então, eu acho que é muito importante você saber realmente onde você está entrando e não também pensar que, tipo, é um lugar para pesquisa, para cabeção, é um lugar que não vai dar pra gente dançar. Tipo, não é nada disso. Depende da sua vontade, das suas intenções e do seu foco durante o curso, sabe? uhum. É E isso. como que teve alguma abordagem do sapateado durante essa faculdade ou não tanto? Na história, nas disciplinas de história da dança, sim, tem bastante coisa que fala sobre, mas na prática, não. Assim, nada Uhum, que seja voltado para o sapateado. sim. Mas também eu sempre usei isso. Eu lembro que tiveram alguns veteranos meus que tiveram alguns problemas a mais com isso, mas a gente sempre ia conversando. Eu tinha um tablado enorme que ficava em uma das salas e eu usava sempre. Então, tipo, em ateliê de criação, que a gente tinha uma liberdade maior, sempre me vinha coisa de sapateado, porque é uma das minhas linguagens principais. Então, assim, nunca foi impedido que eu estudasse isso. Inclusive, no meu TCC tem uma cena enorme que vem do sapateado, assim, sabe? Então, Uhum. os professores não têm esse estudo, mas nada impede que você desenvolva a sua própria pesquisa dentro da linguagem que você quer dentro da universidade. Uhum, isso que eu ia falar. Então, não impede um sapateador, uma pessoa que é mais voltada para o sapateado, fazer a faculdade e inserir essa modalidade dentro dos seus estudos. E acho importantíssimo a gente ter sapateadores no meio acadêmico para cada vez mais a gente tornar isso. A gente tem muito a tradição oral, né, no sapateado, assim. Então, eu acho que Uhum, quanto mais a gente produz texto, mais produz dentro da academia, né, no lugar acadêmico, eu acho aham. isso muito importante. Principalmente aqui no Brasil, que é uma coisa meio nova essa parte toda, né? Então, E como que é para vocês, ainda nessa coisa do mundo acadêmico, o mercado para o pessoal que faz a faculdade de dança? Como que é? Tô terminando a faculdade de dança. E aí?
Como que o pessoal se sente? O que que é a expectativa? Qual é a frustração desse pessoal? Bom, acho que é a frustração de todo mundo terminando uma graduação, né? O que que eu vou fazer da minha Uhum. vida agora? Acho que isso é bem comum, assim, não tem muito como escapar, né? Mas o grande fluxo, pelo menos da faculdade que eu fiz, é sair da Unicamp de Campinas e ir para São Paulo, né? Uhum. E muita gente acaba trabalhando como professor. Eu acho que é um campo que a gente descobre muito amplo dentro da graduação e um lugar de, eu acho que de atuação muito importante, assim, porque a gente tem no Brasil um problema muito grande de formação de público de formação artística, assim, as pessoas não têm formação artística. E aí quando você começa a estudar tudo isso, você fala, pô, eu posso agir nesse lugar e vai ser muito, eu tenho muito a acrescentar, sabe? Então tem muita Sim. gente que acaba indo para esse lado por causa disso. E aí de mercado, bom, você pode fazer, na verdade, tudo que tem na dança você é apto a fazer. Tem uma grande discussão, inclusive, em relação a. Porque você não precisa de um diploma de dança para trabalhar com dança, né? Inclusive, a maioria dos nossos amigos não tem. E eu não acho isso um Aham. problema nenhum. Então, eu não consigo. Freitas, você é podre. Eu vou ter que falar, Isso usar porque um palavrão aqui. ela está trabalhando, tá? Só isso que Eu eu vou te queria dizer. dedurar pro seu chefe, você vai ver, é quarentena, viu? Deixa eu só fazer uma frase para ele. Did I for a night crazy? Mas eu acho isso, eu acho que a gente tem um mercado bem amplo, porém muito saturado. Eu acho que é muito importante. A gente sai da universidade, a gente sai com a cabeça fervilhando de novas ideias, assim. E eu acho que é muito massa a gente criar nossos próprios espaços, sabe? Tem muito edital rolando, muito projeto, muita coisa assim que eu acho que poderia ser muito bem utilizado. Uhum. Você teve contato com aulas para elaboração de projeto, essa área de produção na faculdade? Sim, a gente tem uma disciplina que chama Produção Cultural, Uhum. e a gente estuda algumas coisas. Eu acho que ainda falta um pouco de estrutura, tipo, aprofundar e realmente colocar em prática, porque a gente não tem contato com os órgãos que cuidam dessas coisas todas, né? Então, eu acho que falta um pouco, mas a gente tem, e de novo, é só ir correr atrás que informação tem de monte por aí, né? E assim, ainda nessa parte acadêmica, tem algum livro que você pode recomendar para o pessoal que busca referência bibliográfica, esse tipo de Sim, vou coisa, pegar. para a gente poder. Tá bom. Vocês querem que eu cante, gente? Eu vou substituir ela agora. Bom, o meu livro preferido de dança contemporânea vai estar invertido para vocês. Chama Poéticas da Dança Contemporânea, da Laurence Uhum, Loupé. Não é um uhum, livro de leitura, mas é um livro que tem, tipo, muita informação massa sobre criação, sobre jeito de pensar, sobre projetos coreográficos. Esse é, tipo, o meu livro de cabeceira. Esse aqui uhum. chama Apollo's Angels. É um livro em inglês, não tem em português ainda. É um livro sobre a história da dança lá de trás, de como a dança começou. Eu acho que tem coisa muito comum em comum com o sapateado também. Eu acho esse livro incrível, tipo uma bíblia. Muito boa Uhum. para consultar. Agora, se tem alguém da Unicamp aqui me assistindo, vão rir, mas é real. Esse aqui chama Bailarino, Pesquisador, Intérprete. É um livro sobre o método de danças brasileiras que é desenvolvido na Unicamp, que é um método. Eu tenho medo de falar isso, mas eu vou falar. Tem um método de criação muito incrível que. Vou falar porque foda-se. Que Uhum. infelizmente é usado só para danças brasileiras na faculdade, mas é um método muito potente, assim. E aí, o Uhum. último que eu descobri esse livro quando eu estava me formando, mas é um livro de sapateado, chama What the Eye Hears, A History of Tap Dancing, do Brian Sieber, que também a história do sapateado em si. São os 4 livros que eu mais usei durante a faculdade, assim, tem milhares de outros que eu tenho por aqui, Sim, mas esses são meus sim. preferidos. Sim, porque aí a hora que acabar a live, gosto de deixar nos stories, porque sempre o pessoal tá trazendo algumas referências de livro, de filmes, que falta, às vezes, a gente ter essa bagagem, né? Então Sim. é bom deixar para o pessoal adquirir. E por que que eu tô falando tanto dessa questão da faculdade? No desenrolar das entrevistas, eu notei uma grande discussão sobre que rumo tomar, ou se eu quero voltar a estudar, quais são as possibilidades. Então, eu estou adorando perguntar para os nossos amigos o que que você fez? Se você não fez também, como que é a vida?
para deixar um leque aí para quem está nessa fase, ou para quem já viveu essa experiência, para a gente poder conversar sobre também, porque às vezes é frustrante para algumas pessoas. Uma coisa que a gente falou bastante é ter que decidir a faculdade assim que sai do colegial. Não, claro que não. E eu acho que Isso. isso pra mim foi muito engraçado, assim, porque quando eu entrei na faculdade eu não pensava isso, né? Eu pensava, tipo, não, eu preciso ir pra faculdade. E aí tinha na minha turma, tinha algumas pessoas mais velhas. E eu Uhum, sentia um nível de maturidade, tipo, de corpo, de entender as coisas. Eu fico pensando, nossa, se eu fizesse essa faculdade hoje, eu teria, tipo, outro entendimento das coisas, sabe? E claro que pra mim foi muito importante. Eu acho que o meu desenvolvimento como pessoa, na época que eu entrei, foi incrível. Porque uhum, é isso, né? Eu tinha 17 anos, mudei de cidade, mudei. Então foi um grande rebuliço na minha vida que foi muito importante. Mas, assim, de conteúdo mesmo, quando eu revisito minhas anotações, as coisas que eu aprendi, eu falo, meu, se eu tivesse entrando hoje na faculdade com a cabeça que eu tenho, eu aproveitaria muita coisa que eu não consegui. Por imaturidade, por época da vida. uhum. Então, acho que não entra na faculdade a hora que você sente que você precisa entrar, né? Ontem a Gi estava até falando sobre isso, essa questão de esperar mesmo. A Gi foi uma que não entrou direto, ela esperou alguns anos porque a carreira dela estava despontando, ela foi focar no profissional, depois ela fez educação física. Sim, E não faz mal você tirar esse tempo, né, para com você certeza. amadurecer, entender. Eu fiquei um ano parado, um ano eu fiz ciências sociais que eu não gostei, depois no outro que eu caí em publicidade. Uhum. Mas mesmo assim foi meio que atropelado, assim, né? Querendo entrar na faculdade para poder fazer alguma coisa, aquela pressão que a gente sofre. Sim. E as vezes que a gente conversou, você já falou da construção coreográfica. Não sei se é essa palavra que você falou. Não sei se eu estou falando errado. Fala de novo, Mas só porque deu uma puladinha aqui no meu vídeo. tá bom. Você já falou algumas vezes sobre a construção coreográfica colaborativa, assim, de construir como um grupo e tudo mais. Como que é essa construção? Como que você trabalha com isso? Então, de novo, vou voltar para a referência da faculdade, foi muito Sim, importante essa coisa. A gente chama de hierarquia horizontal. sim. A gente trabalha em grupo e a gente trabalha com muito processo criativo. Então, e isso é uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil, ainda no sapateado, por exemplo, isso não acontece tanto. A gente acaba, sei lá, pegando uma música e fala, vou coreografar. E aí o que acontece muito nesses processos colaborativos é que a gente tem muitos laboratórios Sim. e nos laboratórios a gente vai levantando o material que interessa. Depois Uhum. existem milhares de reuniões, enfim, a gente está sempre junto nesses processos e a gente vê o que tem em comum de o que a gente tem em comum tipo de interesse, o que a gente quer desenvolver, o que corporalmente faz sentido para todo mundo. E a gente começa a criar uma linha do tempo, cria cenas e a gente vai juntando, colando, vendo o que faz sentido. E para mim o que é muito interessante desses processos que não tem assim uma direção, não tem um lugar de cima, é que acaba que todos os bailarinos, todas as pessoas envolvidas criam uma identificação muito grande com o processo. Uhum. Então, quando você traz o trabalho para o palco, você traz o trabalho para a cena, para o público, ele fala com uma verdade muito grande, porque as pessoas não estão executando um trabalho, elas estão realmente falando com aquilo que elas produziram, sabe? Uhum. Então, acho que para mim é a maior mágica dessa criação em grupo. Claro que tem que ser muito, todos os limites, todas as coisas têm que ser muito bem conversadas, porque é muita gente falando, né? No meu penúltimo ano da faculdade, a minha turma fez um TCC de 16 mulheres juntas num processo de um ano. Nossa. Foi um caos. Assim, tanto que o negócio chama de todas as coisas não ditas. Porque não conseguia se chegar numa coisa e acabou que foi um pouco sobre isso, sabe? Uhum. Então, mas eu acho incrível. É uma coisa que eu tenho muita vontade de experimentar com sapateadores, assim, ver como funciona. Nossa, parece ser muito assim, abre um mundo assim, com essa colaboração de todo mundo. E igual você falou, no palco, com certeza é muito diferente para a plateia que está Sim. assistindo. E me fala a sua paixão por escalar. De onde veio? Agora eu vou responder, gente, como sobe o Everest. Quando eu tinha 15 anos, eu nunca fui muito tipo de montanha quando eu era criança, né? Eu sempre fui de me mexer muito. Mas aí Uhum, quando eu tinha 15 anos, meus pais tinham um sonho antigo de ir pro campo base do Everest.
E eles conseguiram se organizar financeiramente de tempo em 2010. E aí eu já existia e eles falaram, e aí, vamos? E a minha outra opção era ficar aqui e, enfim, continuar indo pra escola, tudo certo. E eu falei, Sim. acho que não, acho que eu vou pro Nepal. E aí eu lembro que eu até perguntei pra minha professora de sapateado na época, eu falei assim, ai, você acha que eu devo ir? Porque, falei, não quero perder a aula, né? Ela falou, claro que vai, você é idiota. Não foi assim que ela Uhum. falou, claro que era um amor. Mas assim, fui, e aí minha mãe falou, olha, você não vai poder desistir, você não vai poder atrapalhar nossa viagem, né? Porque você tá indo com a gente, vão ser 15 dias andando no meio de uma trilha aberta, tomando sol na cabeça, sem tomar banho, dormindo mal, comendo mal. Foi bom, tá bom, vamos. E aí o que aconteceu que foi o meu primeiro grande processo de independência, assim, porque eu andava muito sozinha, eu fiz uma amizade muito forte com uma guatemalteca, que foi a primeira centro-americana a escalar o Everest. Na época Uhum. ela estava indo subir, quando a gente estava nisso, e aí acabou que essa proximidade toda com ela me fez me apaixonar por essa coisa de montanha. Como ela estava indo para o cume, e ela estava nesse projeto que chama Sete Cumes, quando eu voltei para o Brasil, eu pisei aqui, eu falei, eu quero fazer esse projeto. Na época meu pai Uhum. falou, não, você tá brincando, né? Tipo, como assim? Você não vai fazer isso? E aí eu lembro que eu voltei para a escola, escrevi um projeto e consegui um patrocínio da escola. Eu falei, olha, tenho aqui, vamos? E aí a gente começou a se organizar e ele falou, realmente é sério, né? Então vamos fazer. E esse projeto Sete Cumes é a escalada da maior montanha de cada continente. Então você tem África, América do Norte, América do Sul, Europa, Oceania, Ásia e Antártica. E aí a gente começou indo pro Kilimanjaro, que foi minha primeira montanha em 2011, dia 9 de março de 2011. Pisei no cume da África. E aí nunca mais quis sair da montanha. E eu E acho como que foi só mais uma Pode já coisa, pousar. Aham. tem uma coisa muito intensa na montanha, que é uma meditação ativa, né? Opa, amigos, foi embora. Isso são coisas de gente velha que aperta o botão errado, tá? Acostuma. Assiste sempre. É um lugar de introspecção muito grande e E eu acho que é isso, tem uma grande possibilidade de autoconhecimento, sabe? Porque você realmente entra tanto em contato com a natureza que você precisa se voltar para você mesmo para entender o que está acontecendo, para se portar de acordo com as leis muito maiores que você. Você redimensiona muita coisa, sabe? Então, Uhum. acho que isso tudo que a gente está vivendo agora, inclusive essa coisa de isolamento, de você ter que dar valor a coisas que você não percebe, para mim, isso na montanha assim, é a base de uma expedição, sabe? E você saber que você depende dos outros para estar vivo, porque a gente precisa um dos outros, obviamente, mas que ao mesmo tempo você tem que dar valor para tipo pro presente, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que estar, como fala, tipo aware, você tem que estar ligado Uhum. nas coisas, assim, sabe? E ao mesmo tempo ter esse lugar de autoconhecimento para você se centrar diante de todo o caos que pode acontecer. Você acha que isso te ajudou no seu processo de amadurecimento? Muito, muito. E eu acho que é muito engraçado, porque todo mundo tem isso, né? Tipo, você tem algumas coisas em você muito maduras e outras coisas muito imaturas. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, esse processo todo de montanha me ensinou muita coisa, teve uma coisa que me levou para muito longe, por exemplo, de uma coisa social. Então, ao mesmo tempo que eu sinto uma maturidade muito grande espiritual nesse sentido e emocional nesse lugar de autoconhecimento, tem outras coisas que eu tô aprendendo a lidar agora, porque eu passei tanto tempo nesse lugar de autocontrole, de observar, que na hora de realmente agir, de interagir, eu falei, meu Deus, o que é isso? Tipo, que mundo novo, sabe? Uhum. E como é que surgiu o Everest? Vamos para a pergunta da plateia, que a plateia tá alvoroçada hoje, querendo saber como que a Exazangaro foi parar no Everest. Bom, então, o Everest faz parte desse projeto Sete Cumes, né? A montanha mais alta Uhum. da. Não, Michele, não dá. Da montanha mais alta da Ásia. E aí. A gente levou muito tempo pensando, porque como é a montanha mais alta, é a mais difícil e também é a mais cara. Uhum. Eu não vou ler mais os comentários, senão não vou me concentrar.
E a gente decidiu ir, na verdade, porque eu escalo sempre, meu pai sempre vai junto, minha mãe também vai até a base da montanha. E a gente decidiu no final de 2017. Era um momento que eu já tinha me formado na faculdade, não tinha trabalho Uhum. fixo, nunca tive, na verdade, né? Sempre trabalhei de freela. Meu pai estava mais tranquilo no trabalho. A gente falou, então vamos. E a gente teve 3 meses de treinamento intenso, que na verdade poderia ter sido muito mais, eu queria estar muito mais bem preparada do que eu estava. Mas a gente foi, decidiu, falamos com a empresa de logística aqui do Brasil, que organiza as coisas pra gente, fechamos a viagem. E falamos, então vamos, né? E aí, isso é uma coisa Uhum. que é engraçado. Eu vou falar, né? Que eu sempre falo nas minhas palestras. Que a gente nunca se sente pronto, sabe? Isso é muito louco, assim. Que quando a gente decidiu ir, eu falei, meu, como assim? Tipo, a gente tá indo pro Everest. Tipo, como que eu vou chegar Que lá em cima, loucura! sabe? E aí, ao mesmo tempo, isso é muito engraçado também. Que, tipo, como eu sempre tô com meu pai, fisicamente, agora igual porque ele treina muito, assim, mas eu tinha uma força maior, acho que pela idade, só que ele emocionalmente tem muito mais maturidade, né? E ele sempre falava, se imagine no cume do Everest, a gente consegue materializar o que a gente pensa. Então a gente teve todo esse preparo emocional também para ir, que eu acho que é muito importante falar, assim. Tipo, além do preparo físico para a montanha, o emocional é o que te carrega real até o cume, assim. E aí embarcamos para o Nepal em finalzinho de março de 2018. Nessa época do ano a gente já estava na montanha, já 2 anos atrás. E aí foram 2 meses de expedição até a gente conseguir realmente chegar no cume dia 21 de maio. E por que que você fala que é tão importante esse preparo psicológico? Eu acho que todas as situações limítrofes que a gente tem na vida, a gente exigem da gente um equilíbrio muito Uhum. grande. E Sim. a gente completamente descarta na nossa vida o nossa força emocional. A gente não tem educação nesse lugar, né? Tipo, a gente não tem nada que fale sobre psicologia, que fale sobre essas questões na escola. A gente aprende matemática, português, inglês. Uhum. A gente não tem essa educação. Então, até você entender a força que você tem do seu emocional, do seu espiritual, do seu intelecto, que não é relacionado a, tipo, a fazer, a executar, isso demora muito tempo. E quando você coloca, por exemplo, o seu corpo numa situação limítrofe, por exemplo, isso que eu falei, a gente passa 2 meses num ambiente acima de 5.000 metros de altitude, que tem muito pouco oxigênio. Então seu Uhum. corpo já está completamente degradado. É claro que é isso, você treina para estar na melhor condição possível, mas depois de um tempo não faz mais diferença. Então, se você não tiver essa coisa do eu consigo, do eu vou passo a passo, do viver o presente, você não consegue se mexer, sabe? Eu lembro que nessa expedição a gente sobe e desce muitas vezes para o corpo se adaptar à altitude. Uhum. E isso faz com que você passe pelos mesmos lugares, os mesmos perrengues, muitas vezes. Então, eu lembro que uma vez eu cheguei no campo 2, que é um campo um pouco mais confortável dos campos altos. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô aqui de novo, que eu ainda vou ter que passar aqui 2 vezes. E a gente já tava um mês na montanha, assim, longe de qualquer conforto. E eu lembro de ficar num desespero muito grande, pensando que eu ia ter que passar lá de novo. E aí vem a voz. Por que que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo maior dentro disso tudo? O que pode me levar para cima? E aí é muito keep walking, sabe? Assim, é um passo atrás do outro, é um dia após o outro. E se você tenta prever qualquer coisa, qualquer tipo de ansiedade te tira do prumo nesse sentido, sabe? Não, realmente não dá pra ter pressa. Oi, mãe! Entendi. É uma coisa muito bacana você falar isso, porque se aplica em tudo na vida, qualquer projeto nosso, né? Pergunta por que que eu tô fazendo isso, quando eu comecei, por que que eu comecei, para poder continuar. Você levou isso pro palco também, depois dessa experiência, assim, levou essa garra, essa experiência para os seus projetos no palco? Eu não estive tanto no palco, eu não tive mais tanto em laboratório depois disso, assim, mas com certeza para aula mudou muito minha cabeça. E inclusive foi um momento da minha vida que me ajudou muito a ter autoconfiança. Eu acho que essa coisa tipo, de você aprender realmente a lidar com o presente me trouxe muito mais confiança, assim. Então eu conseguia fazer aula com calma, fazer tipo, vou aprender, respeitar o meu processo, respeitar o meu tempo.
Então, isso eu percebi muito que mudou, sabe? Eu ainda não tive Uhum. chance de exercitar isso realmente no palco, assim, ou em processos criativos, que é uma coisa que eu quero fazer. Mas desde sempre a montanha mexe muito com o resto de mim, né? Porque é uma coisa só. Uhum. E qual que é a próxima? Você já tem uma próxima expedição? A última montanha do projeto que falta pra gente é o Monte Vinson, na Antártica. A gente quer fazer o mais rápido possível, mas assim, bom, agora é isso. Com a É, situação que a gente agora tem tem, que não dá pra esperar. programar nada. E Uhum. também, de novo, é um esporte caro. A gente está esperando conseguir patrocinador, né? Buscando, organizando financeiramente, organizando tempo. É uma expedição bem mais curta, tem, sei lá, 2, 3 semanas de expedição. E que pode ser, inclusive, bem mais curta, porque a escalada mesmo são 3, 4 dias. Mas é uma logística muito complicada, porque é um território sem, né? É americano, onde a gente pousa, mas é um território do mundo, assim, Uhum. patrimônio mundial. Então tem várias questões complicadas para chegar lá, mas essa seria a próxima. Você já pensou em talvez escrever um livro ou fazer um Instagram sobre essas suas experiências? Olha, Instagram eu já pensei, mas eu não tenho capacidade, porque eu não consigo administrar. E também eu fico Aham. muito pensando assim, por exemplo, eu trabalho com dança, trabalho com montanha, com palestra, com foto. Falo, vou fazer um Instagram para cada coisa, eu não tenho nem como alimentar isso, sabe? Eu Certo. quero me organizar melhor para, tipo, postar, ter um destaque ali, organizar essas coisas. Mas o meu Uhum. livro sobre o Everest está saindo do forno. Espero lançar ele no aniversário de 2 anos de Cume, que é agora dia 21 de maio. Ai, que legal. Aí é livro físico ou, ou físico e virtual? Como que vai ser? Eu gosto mais do físico, a ideia é lançar o físico, mas o virtual nos Uhum. dias de hoje é importante também. Ai, amiga, vamos fazer um barulho para divulgar isso. Ai, que demais! Adorei saber disso. E me fala outra coisa, você já viajou bastante, sem ser também para montanhas, para Uhum. escalar. Você já viajou bastante, inclusive para eventos de dança. Sim. Dessas experiências suas, quais que você destaca? Bom, vou falar do queridinho de todo mundo, que é o DC Tap Festival, porque acho que esse é um festival que é igual o nosso Step in Rio aqui, né? Assim, é um Uhum, festival onde todo mundo se encontra, onde todo mundo se conhece, onde a gente forma vínculos. Não tem como não falar desse festival, assim, eu acho que ele é tudo nesse sentido. uhum, De encontro, de criação de laços, da gente aprender como funcionam os eventos, que eu acho que tem muita gente muito generosa nesse evento que sempre está perto para trocar. uhum. Aí saindo do sapateado, um festival que é incrível, chama Impulse Dance. É um festival de dança contemporânea que acontece em Viena, na Áustria. É um festival que dura 45 dias, se eu não me engano. Ele acontece na cidade inteira. Você tem um arsenal antigo que eles colocam piso flutuante, linóleo, tudo são 70 milhões de salas com Uhum. profissionais muito incríveis do mundo inteiro. Eu fui para lá pela Biblioteca do Corpo, que era um edital que tinha aqui no Brasil. E eu passei 2 meses lá num processo criativo, a gente montou um espetáculo e tudo. E esse festival tipo, um festival que eu quero muito voltar. Para quem é da dança contemporânea, é assim, na minha opinião, um must see, sabe? Assim, é Uhum. incrível, real. Tem que ter no seu currículo ali. Sim. Aí, alguns. Eu vou falar de dois que eu não fui ainda, mas que eu tenho muita vontade. Tem um projeto de. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma companhia que chama Batsheva, em Israel. E eles têm um programa de treinamento que é. Fernando Must Se chama Impulse Dance, é um festival em Viena, que eu já falei. Depois volta na live. É um programa de treinamento para professores, na verdade chama Gaga Teacher Training, e você vive 1 ou 2 anos com a companhia do Batchelo. Então, isso é uma coisa assim que eu tenho muita vontade de fazer. É caríssimo, ainda não consegui Uhum. realizar. Não é um evento, né? É um curso, mas ainda assim. Aí, voltando pro sapateado, eu preciso falar, acho que a Ana Tomiyashi entrou, não sei se ela ainda tá aí, mas do Jacob's Pillow, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de ir, A já Tommy tá aqui pesquisei. assistindo ainda.
Já pesquisei muito sobre, já mandei o vídeo, ainda não consegui entrar, mas é um festival muito legal. Você passa muito tempo estudando com pessoas incríveis. E um outro que eu tenho muita vontade de ir é o Festival de Estocolmo também, que acho que tem essa mesma ideia do Festival Fernando de foi, já não foi Flores, que eu também? vou falar, A Fernando Fernando Flores. foi. Tem Uhum. a mesma ideia de DC, de Tap Hill, assim, que é muita gente e tudo. E aí, uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena. Aí tem milhares de festivais, né? Tem o projeto da Uhum. Sarah Aí Wright, vai. legal. Enfim, festivais Uhum. aí tá pra jogo. E mais uma coisa que eu queria falar é que todas as cidades, assim, do mundo, todos os lugares do mundo têm aulas de dança. E cada lugar tem a sua funcionalidade, né? Tipo, tem lugar que tem país que não usa Instagram. E aí, como é que você vai descobrir as coisas, sabe? Então, no final do ano passado, eu passei 2 meses na Europa. Eu fui trabalhar num evento de montanha e acabei ficando. E todas as cidades que eu fui, eu fiz aulas incríveis, assim. Tem muito pouco sapateado na Europa comparado com os Estados Unidos. Mas, assim, eu ia procurando e vendo. E aí, acho que até um pouco do que você falou com a Gisele esses dias, assim, de, de estudar várias coisas, assim. Eu chegava nos Uhum. lugares, eu não ia procurar por uma aula, eu quero procurar uma aula de dança moderna porque é isso que eu faço. Não. Eu queria procurar uma aula boa, que me fizesse mexer. Então, era muito, muito massa isso, assim. Tem aulas muito baratas, que você consegue, sei lá, com 5 euros você faz uma aula de 2 horas de um professor que tipo, Nossa, tem um muito estudo que barato. você nunca ouviu falar. Uhum. Enfim, e aí acho que a última coisa que eu gostaria de falar disso é em Barcelona tem um programa muito legal. E, aliás, quero agradecer ao Tap Rio que veio a bolsa para lá. Não sei como vai ser ainda, mas tem uma escola que chama Luthier, que tem a única escola que tem uma formação de sapateado no mundo, assim, uma Que formação O real. Steven esteve lá, não é? Sim. Nessa escola. Uhum. E é uma escola muito massa, tipo, muito massa. Eles têm é uma estrutura feita para sapateado, então as salas têm uma acústica incrível. E milhares de professores, Derek Grant vai para lá sempre, Michelle vai para lá sempre. E, enfim, eu acho que é uma escola que vale a pena pesquisar para quem está querendo aí se profissionalizar ou estudar mais, ter contato com outras coisas. Porque o sapateado da Europa é diferente dos Estados Unidos, os exercícios são diferentes, as coisas são Sim, diferentes. Então, eu sim. acho que Quem é. já fez aula com a galera da Europa já viu a diferença. Quem já teve oportunidade é diferente, é outra pegada. O Guilherme Fernando mandou aqui. A Eixa, acho que te vi em Nova York uma vez. Gente! Popular ela, né, gente? Qual as chances? Mandaram uma pergunta aqui, deixa eu ler antes que eu esqueça. Como que você concilia sapateado contemporâneo, escalagem e vida social? Nossa, que complexo. Eu não Foi a concilio, Gabi que de verdade. mandou. A gente não consegue, na verdade. Vamos confessar, a gente não consegue. Não, a gente não consegue. Não, na verdade, é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, ainda mais nesse tempo de quarentena que nós somos completamente donos do nosso tempo, né? Aham. Eu tenho pensado muito nisso, assim. Eu acho que é muito importante, por exemplo, se eu tenho um foco muito claro na minha cabeça, tipo, eu vou fazer a audição do balé da cidade e quero passar. Eu vou fazer muita aula de balé, eu vou fazer muita aula de técnica que eu preciso. E, enfim, é um foco específico num curto período de tempo. Sim. Nesse momento da minha vida, eu confesso que eu não tenho esse foco específico. Estou pesquisando para ver se eu acho um, porque inclusive é uma coisa que te motiva a se mexer, né? Sim. Mas enquanto isso, por exemplo, hoje eu quis acordar cedo, fiz aula de Gaga, que é essa aula que eu falei do Batcheva. Fiz uma aula de Uhum. Gaga, fiz uma aula de balé e uma prática de yoga, que são coisas que me fazem muito bem. E eu fiquei pensando, nossa, será que eu fiz isso para riscar da minha agenda? Tipo, falar, já fiz? Falei, não, eu fiz isso realmente porque me faz bem. Eu acho que para quem faz muita coisa, tem uma coisa de organização muito importante. Você Sim. precisa se organizar, você precisa ter horários, você precisa cumprir com seu compromisso com você mesmo, assim. Então, por exemplo, tem aulas que eu quero fazer, que tenho salvado, e aí eu coloco horários que eu quero fazer. Então, tipo, por exemplo, a Demi Remy que tá dando aula todo dia. Vou Sim. salvar a live dela ou vou fazer no horário X. Quero estudar coisas, então eu tenho dividido, por exemplo, agora, né, nesse período enclausurado, eu tenho dividido meu tempo. De manhã eu faço coisas práticas, à tarde, no começo da tarde, principalmente, eu penso em coisas tipo de criação, ou coisa idiota, tipo fazer vídeo pro TikTok, porque é o que tem agora.
ou enfim, projetos, escrever esse tipo de coisa. No final da tarde eu volto para treinar alguma coisa, ou sapateado, ou pegar alguma coreografia. E aí à noite, ou eu faço aula teórica, porque tá tendo muita coisa, ou eu pego um livro para estudar, ou tem dia que eu não faço nada o dia inteiro, também fico assistindo Friends e também tá tudo bem. Mas eu acho que é essa questão de organização, tipo, quando no dia eu sou muito metódica, eu sou virginiana raiz. Então, assim, na noite anterior eu pego meu caderninho e escrevo tudo que eu quero fazer no outro dia. Metade das coisas não dá tempo de fazer, porque a gente é megalomaníaco, né? Mas eu acho que essa coisa de conciliar, se você, por exemplo, tá na vida normal, tá em São Paulo, é muito importante você escolher lugares para fazer aula que você consiga chegar rápido, para você não perder tanto tempo no deslocamento, sabe? Ou você achar um lugar que você possa praticar por você. E aí, realmente, Uhum. Michelle, você não é virginiana raiz, não vamos discutir isso. Tem um lugar, um espaço seu que você possa treinar sozinho. E, de novo, isso vem de disciplina. Que eu estou aprendendo a ter também, porque eu não consigo Uhum. tanto assim, sabe? Mas eu acho Mas que, também essa questão de conciliar isso tudo vem também de abrir mão de outras coisas, não é? com certeza. E de entender também, por exemplo, a Vicky até falou que eu tô super clássica. E eu passei muito tempo sem querer fazer balé e eu simplesmente não fazia. Porque tem, por exemplo, sei lá, esse mito, né? Tipo, todo bailarino tem que fazer balé. Eu falo, gente, não, faz se você quer, se você precisa, É. sabe? Então, tipo, teve um tempo que eu falei, eu não quero mais fazer e não vou fazer. Eu fazia aula na escola antiga escola de bailado de São Paulo, que é a escola municipal. Fazia aula todo dia de manhã. E eu falei, gente, por que que eu estou fazendo isso? Se isso não está me acrescentando, só está me deixando nervosa, sabe? E aí Uhum. eu parei. Por exemplo, agora essa coisa de montanha, exige um treinamento aeróbico muito forte. Mas como eu não tenho nenhum projeto em vista, eu prefiro gastar minha energia com outras coisas. Por exemplo, agora eu tenho estudado muita coisa de música, tanto instrumento quanto voz. E só que para eu fazer isso, eu preciso abrir mão de, tipo, eu preciso de um tempo para fazer isso, tanto de um tempo de repouso, quanto um tempo de ócio criativo, quanto um tempo de efetivamente estar treinando. Então, assim, eu não vou, se eu vou fazer 300 aulas práticas no dia, eu não vou ter energia, eu não vou querer fazer isso. Então, se eu quero estudar alguma coisa nova, eu vou pensar, puta, isso é prioridade para mim agora? Pode ser que seja. Então, eu vou parar, vou pensar e vou falar, hoje eu quero estudar isso, amanhã, enfim, por uma semana, por um mês, e aí você coloca os seus prazos e coisas assim. Porque não é fácil, realmente, a gente brincou, mas é uma coisa que desde que eu entrei na faculdade, eu tinha mais dificuldade, agora eu sei lidar melhor, inclusive essa questão de organização que você falou. Mas é muito difícil lidar com isso tudo, principalmente porque a gente trabalha numa área que você decide. É literalmente isso, é igual o programa. Você decide se você vai estudar, se você vai fazer audição. Então, acho que igual você falou, ter foco, ter organização e priorizar o que está te fazendo feliz também, né? E sabe uma coisa, amigo, que eu acho muito importante também? É a gente não ter medo de aceitar que nossas vontades mudam, sabe? Tipo, às vezes a gente tem uma coisa, eu quero ser cantora sertaneja. Para os meus amigos Uhum. ficarem felizes. E aí eu passei 3 anos investindo, 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 de repente isso não faz mais sentido. E aí eu falo, porra, eu joguei 3 anos da minha vida fora? Não, eu passei 3 anos da minha vida investindo num sonho que mudou. Agora eu Exatamente. quero ser piloto de Fórmula 1. E o que que tem, sabe? Não tem E nenhum tá tudo problema. bem, tá tudo bem. Ontem Não eu tem... fiz um post sobre essa questão de saúde mental e eu acho muito importante, principalmente essa período. Que assim, acabou que a gente passou por essas etapas da vida junto, faculdade, isso aqui é mais ou menos a mesma época. Então, hoje em dia, eu ando priorizando muito isso que você falou. De estar feliz, do que tá me fazendo bem. Às vezes as coisas que eu tinha decidido lá atrás não me faz bem agora. Lucas Freitas e Gabi, se quiser fazer solicitação, tem que apertar no botãozinho de perguntas aqui embaixo e escreve lá, tá bom, amores? Para não lotar os comentários. É, e eu acho legal você falar isso, porque você é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande e é um peso muito legal para quem está ouvindo essa entrevista levar a sério essas dicas, essa experiência que você tem, para poder até se acalmar também nesse período de quarentena, que muita gente está se julgando, muita gente está querendo fazer muita coisa, mas que no fim você não precisa fazer tudo isso. Não precisa fazer nada, na verdade, né? E
tem uns dias que eu acordo e falo, zero, não quero, vou pegar uma cerveja, vou abrir, não vou fazer. Uhum. E tudo bem, assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu tenho conversado muito com o Gag, meu amigo. Tenho Sim. falado muito com ele sobre isso, assim, que apesar, a gente precisa muito respeitar nosso tempo e o que a gente quer, mas ao mesmo tempo tem uma hora que você se encontra num lugar entregue, tipo, não estou fazendo nada, não consigo me mexer. Aí, peraí, aí vamos forçar um pouquinho a barra, porque quanto mais a gente se movimenta, mais movimento a gente cria. Então, acho que a gente sair do lugar do nada é importante também. Não que isso seja assim, puta, eu preciso ser produtiva, eu preciso escrever um livro e sair aprendendo 3 instrumentos e aprender uma língua nova. Não. Tipo, a gente pode fazer qualquer coisa em movimento, sabe? Que seja um diário de como está seu dia, do que você está pensando. Tudo isso eu acho que é uma coisa que já agrega, sabe? Acho que uma coisa que a gente está aprendendo muito é a gente lidar com as nossas vontades, sabe? A gente está sempre tão preso numa rotina, não temos tempo para pensar no que realmente a gente quer fazer. E agora a gente está de frente com isso. Assim, o que eu quero, o que eu posso, o que eu consigo. Não sei, penso isso. Eu concordo, em gênero, número e grau. E a gente está falando dessa quarentena. Ontem surgiu uma questão, a Gi falou bastante sobre isso. Eu queria que você deixasse, eu queria deixar o espaço aberto para você falar. Como que está a sua visão esse período de quarentena, os materiais que a gente tem recebido, essas lives, aulas? Qual que é a sua visão sobre isso? Como que você observa esse movimento que está acontecendo agora? Bem complexo, né? Conversei bastante com a Gi também sobre isso. Com o Uhum, pessoal aí da família Video, a gente fala sempre. uhum. Eu acho que assim, é um momento incrível para as pessoas se divulgarem, porque tem um movimento muito grande nas redes sociais. Tem muita gente olhando, muita gente postando, Consumindo. Uhum. consumindo exatamente. E aquela coisa, né? Sempre tem gente para consumir o que você está vendendo. Sim. Vender. E aí a gente entra na questão de para quem a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. E é uma coisa que a gente falou. Eu acho que, por exemplo, eu vou fazer uma live por semana de uma aula para divulgar o meu trabalho e eventualmente levar isso para uma plataforma fechada. Massa, acho legal. Agora, por exemplo, para mim, no ambiente que eu frequento em São Paulo, a coisa da contribuição consciente funciona muito bem. Então, por exemplo, eu tenho feito algumas aulas tantas aulas de yoga quanto umas aulas de dança acrobática que eu tenho feito, tem rolado isso, sabe? Tipo, eles estão dando aula regulares e as contribuições conscientes realmente acontecem. E o público dessas lives são muito específicos, são artistas e são pessoas da área que estão consumindo essas coisas. Então, apesar de ter, por exemplo, gente de fora, gente que nunca Oi, fez, El. essas coisas, elas são direcionadas para o público deles, sabe? Então, nesse caso funciona. Mas eu vejo também existe tem de tudo, né? Tem gente, eu odeio essa palavra, mas tipo oportunista que tá usando isso, nem não tem estudo nenhum na área e tá usando isso para promover o próprio nome ou promover o próprio perfil. Existe gente que quer compartilhar porque quer compartilhar assim, hoje eu vou fazer uma prática de invertida e eu vou ficar de cabeça para baixo 20 minutos, vamos. E aí você faz uma live ficando de cabeça, tipo, tem de tudo acontecendo. E eu acho que é muito importante a gente ter claro para quem está consumindo o que eu quero fazer e por que eu quero fazer. E também saber quem é esse professor e quem é essa pessoa, como eu posso ajudar, se é divulgando, se é pagando, geralmente pagando, né? Porque a artista Uhum. precisa de dinheiro também. E aí, para quem está propondo essas lives, pensar exatamente também nisso, assim, para que público eu tô propondo isso? Eu vou dar uma aula de balé para quem nunca fez balé? Tipo, tem gente que vai se machucar fazendo minha aula porque nunca fez. E aí, outra coisa que eu acho que é muito diferente que está acontecendo, tem uma visão do profissional autônomo que está dando aula por live e a visão de quem trabalha em escola e está dando aula por live. Quem dá aula em escola é muito mais complicado, porque você já tem os seus alunos. Então, assim, como é que você mantém o seu público fiel com 40 mil coisas acontecendo? Eu acho muito complexo. Então, eu acho que os professores que estão nesse lugar têm que ter um lugar de conscientização dos próprios alunos, de falar assim, olha, eu sei que tem mil coisas acontecendo, a gente tem um processo em desenvolvimento, é muito importante a gente continuar. Então, eu acho que é isso, tipo, de explicar o que está acontecendo. E para profissionais autônomos, é o que eu falei, eu acho que é um lugar, um tempo ótimo para divulgar o seu trabalho,
para as pessoas te conhecerem, que você está na rede, e ao mesmo tempo de ter essa consciência de quanto vale o meu trabalho, de se realmente eu consigo fazer isso de graça. Eu, graças a Deus, estou numa posição que se eu quisesse dar uma aula, agora eu posso dar uma aula de graça, posso pedir uma contribuição consciente. Mas eu sei que tem amigos meus que não podem. E assim, como é que, talvez se eu fizer isso, eu vou estar desvalorizando o trabalho do outro? Então talvez eu deva cobrar um valor mínimo, porque é o certo, não tem certo e errado. Mas assim, eu acho que é muito importante a gente pensar nesse tipo de coisa, do quanto a gente paga, do quanto a gente vale, do quanto eu acho que vale. A gente, na nossa comunidade artística, dá um valor muito grande para as nossas coisas, mas as pessoas de fora já não valorizam, né? Então, como é que a gente consegue trazer essa valorização mesmo? Eu acho que é um momento que a gente está todo mundo com a boca no trombone, tá todo mundo aí aberto para o mundo social, para Uhum. as redes sociais, né? Como é que a gente faz isso funcionar? Acho que é isso. Eu acho ótimo, eu concordo em gênero, número e grau. Eu gosto de escutar muito, principalmente por ser um local de entrevista, eu gosto muito de escutar e deixar a pessoa à vontade. Mas nesse tópico eu concordo muito, tanto na visão de profissional de dança, profissional de comunicação também. Ontem eu falei com a Gi, desde o dia que isso tudo começou, não tem um dia que eu não tenho uma pessoa me ligando, pedindo consultoria, porque é muito assustador. Então, essa live gratuita, vou falar assim, né? Pode ter consequências que a gente não imagina para algum colega, para alguma escola. Então, acho válido tudo que você falou de pensar, o porquê, como fazer, explicar. Eu acho muito legal. E eu queria te fazer uma proposta, porque agora não vai dar tempo, porque já vai dar 1 hora de live, aí cai a live, né? Mas esse assunto, ontem surgiu com a Gia, eu queria te fazer um convite para a gente fazer uma outra live. Eu gostaria muito de abrir o espaço para você falar sobre o lugar da mulher no mercado artístico. Ui, sim. Eu acho que é um tema que precisa ser falado principalmente por quem tem o local de fala, né? E mulheres, no caso, né? Então, eu queria te fazer esse convite. A Gi já topou, a gente está elaborando. Ela vai abordar principalmente a mulher negra no cenário das artes. E eu Necessário. queria também falar isso com você, porque você aborda vários estilos, você já viajou bastante. E também tem o outro mercado também, né? Tem em toda a área. Então, eu acho legal abrir esse espaço, aproveitar para essas lives não serem sem ser um conteúdo, sabe? Para gerar um debate. Então, eu quero deixar para as pessoas poderem debater, as meninas principalmente que estão aí chegando, ou as mulheres empresárias que estão assistindo também, repensarem, né? Acho Tema massa mesmo. debate. Então, gente, eu vou marcar com a Eixa, viu? E aí vocês fiquem ligadinhos que a gente vai divulgar. Gente, a Bárbara sendo a Bárbara, olha, ela chegou Tadinha, Bárbara fazendo plantão, salvando o Brasil, coitada. Depois você volta e assiste tudo, amiga. Ame, obrigado por essa entrevista Obrigada a você. maravilhosa. Se deixar, a Gente, gente fica aqui 2 horas. peraí, deixa eu dar uma olhada nesses comentários. Olha aí. A gente tem mais alguns minutinhos antes de cair. Imaginei você não dá, Gabriela Querentin. Show, voz e violão. Hoje à noite, gente, tem live da Marília Mendonça. Me acompanha, porque eu vou estar chorando. Gaga não aprende Obrigado, as coreografias Xênia. da Lady Gaga. Xênia Skeff estava aqui assistindo. Obrigado, Xênia. Beijo, beijo, beijo. Tô me organizando assim que tudo passar. Vou dar um pulo em Fortaleza. Que delícia, Bruna muita gente Miragaia. linda! Obrigada, gente, por terem vindo. Obrigada, Bru. Josué voltou! Obrigado a Gente, todos o os que vocês amigos. querem que eu fale do Work in Progress? Foi incrível, mas ele me perguntou das viagens de fora do Brasil. Vamos combinar assim, na próxima live que a gente fizer, ela vai falar do Work in Progress também, até porque a gente vai ter um panorama melhor de como que vai ser feito esse ano, se o festival vai fazer algum comunicado, a gente ainda está aguardando. Então é melhor a gente esperar e já dar né, além da experiência de vocês, falar do que vai ser esse ano, para a galera que está querendo participar. Boa, muito bem. Uhum. Obrigada, Obrigado, amigo. Obrigada amiga. pelo Obrigado a todos os convite. amigos que estiveram aqui, Michele, Lucas, Gabi. Obrigado a todos vocês. Os dois Lucas, aliás, estavam aqui. A Rox passou por aqui também. A Aninha, Tommy passou por Ah, aqui só também. gente maravilhosa. Ai, que saudade de todos vocês. Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos. Álcool gel, gente, importante. Mentira que eu nem tenho Álcool isso. gel. Que feio. Eu tenho, o meu tá aqui num potinho. Tá aqui do meu ladinho, ó. Álcool gel.
E é isso, Ami. Obrigado, amiga, por ter topado. Um beijo e a gente vai marcar a Até a próxima. próxima! Beijo.